Mas, ô João, você quer ver que eu te provo que é efeito do cargo de Deus da destruição só partindo do básico da relação de causa e efeito? Boa. Tudo bem, então, vamos iniciar essa discussão agora. O que a gente pode dizer da relação causa e efeito? Partindo do básico. Primeiro, a causa sempre vem antes do efeito, né? E segundo, causas iguais têm efeitos iguais e causas diferentes têm efeitos diferentes. Para explicar para a galera do chat, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você pisa com seu pé na areia, vai aparecer uma marca de pé na areia. Se você joga uma bola na areia, vai aparecer uma marca de uma superfície esférica na areia. Não tem como eu pisar na areia e aparecer uma marca de esfera na areia. E não tem como eu quicar uma bola na areia e aparecer uma marca de pé na areia. Ou seja, causas iguais possuem efeitos iguais e causas diferentes possuem efeitos diferentes. A gente só vai usar isso. Agora vamos usar informações de dentro da obra. Quando Bios e Champa começam a brigar pela primeira vez no anime, Whis e Vados interrompem a luta e falam categoricamente: vocês já estão cansados de saber que deuses da destruição não devem se degladiar. Do contrário, seus universos de origem serão destruídos. Vamos partir do pressuposto de que eles estão dizendo o seguinte: os deuses da destruição são tão fortes que, se eles lutarem, seus universos serão destruídos por serem fortes e não por serem deuses. Por que é que uma luta no universo 7 ameaça de destruição o universo 6? Posso fazer só um complemento? Talvez alguém possa argumentar que, por causa da propagação de energia no universo 7, o universo 6 teria que ser destruído, porque um está do lado do outro. Contra-argumento que eu vejo reforçando o seu ponto: se o 6 vai ser destruído, por que o 8 também não vai ser? Ótimo. Perfeito. Bacana. Aí vamos continuar. Então, assim, eu acho que só isso já prova que o efeito do cargo existe. Agora vamos a uma outra questão. Questão básica. Existem 3 amigos. Os 3 comem feijoada, mas eles bebem bebidas diferentes. Um bebe cerveja, outro bebe refrigerante, outro bebe, sei lá, leite, embora seja um absurdo comer feijoada e tomar leite, né? Os 3 passam mal. Você concorda comigo que só existem 2 possibilidades? Ou a feijoada estava estragada, ou as 3 bebidas estavam estragadas? A possibilidade mais aceita é que a feijoada estava estragada porque é muito difícil as 3 bebidas diferentes, consumidas por pessoas diferentes, está estragada. Seria uma coincidência muito grande. A feijoada estava estragada porque a feijoada é o elemento em comum nos 3 casos. Agora vamos lembrar os 3 momentos em que o universo foi colocado em risco de destruição total. Goku contra Bills, Bills contra Champa lá no templo do Bills e Bills contra Champa no episódio do beisebol, da disputa de beisebol. Qual é o elemento comum? Bills. Aí a gente já começa a desconfiar. Então, ou aquilo lá é fruto da força do Bills contra o Goku, ou aquilo lá é um fruto do quê? Do efeito do cargo do Bills. Outra questão. No episódio do beisebol, o universo começa a entrar em colapso, né? O céu escurece, começa a rolar um monte de tornado, começa a rolar um monte de relâmpago e etc. E o Goku começa a falar: mas o universo não é destruído quando o Deus da destruição luta? Isso começa a acontecer antes dos 2 sequer se tocarem. Antes deles se encostarem, o universo já começa a entrar em colapso. Então, mais uma vez, isso já prova: o efeito do cargo existe. Ainda não estou dizendo que é o que aconteceu. Eu estou dizendo que o efeito do cargo existe.
Agora que a gente vai começar a trabalhar com a relação causa e efeito, lembrando que a única relação que a gente está usando aqui é causas iguais produzem efeitos iguais e causas diferentes produzem efeitos diferentes. Quando Bios e Champa começaram a trocar golpes lá no templo do Bios e que eles foram interrompidos por Whis e Vados e Whis e Vados explicaram o efeito do cargo, o que estava acontecendo ali? Tudo em volta começou a virar poeira. O chão abaixo deles virou poeira, virou areia, se desintegrou. Por causa do quê? Do efeito do cargo. Na troca de socos entre Goku e Bills, o que aconteceu com aquele planeta longe da Terra? Virou poeira. Opa! Causas iguais provocam efeitos iguais. A causa na troca de socos entre Bills e Champa foi o efeito do cargo. E o efeito foi as coisas virarem poeira. Se as coisas viraram poeira na luta do Goku contra o Bills, então o que causou aquele empoeiramento do planeta foi o efeito do cargo e não a força. Na luta do Goku contra o Toppo, na luta do Goku contra o Jiren, na luta do Goku contra o Rito, na luta do Goku contra o Freeza, na luta do Goku contra o Gohan, a gente vê eles várias vezes colidindo socos. Inclusive no mangá, luta do Goku contra o Moro, os dois com instinto superior ativado. Eles colidem socos, ocorre uma explosão sônica, assim, né, por causa da colisão, e o efeito é maior no local do que é longe. É maior no local, porque é assim que as coisas funcionam, é como se fosse uma bomba. Na luta do Goku contra o Bills, o efeito destrutivo era maior quanto mais longe, e não quanto mais perto. Opa! Causas diferentes provocam efeitos diferentes. Contra o Toppo, contra o Jiren, contra o Rito, contra o Freeza, contra o Gohan, contra o Moro, foi força. Contra o Bills não foi força. Causa e efeito. Mas aí, posso fazer o advogado do diabo? Fica à vontade. Por que, por exemplo, é igual eu falei, Dragon Ball pra mim é cheio de inconsistências. Então por que, tipo, na hora que o Goku e o Bills estavam lutando aqui na Terra, a propagação desse efeito do cargo que você falou destruiu um planeta à distância. Mas na hora que ele começou a lutar contra o Champa, o efeito começou local e não à distância. Ou, tipo, não teria explicação, é só negócio, porque são essas incongruências que tipo, me deixam com o pé atrás, porque, por exemplo, eu tinha a impressão de que o Deus da Destruição, obviamente, tirando o anjo que não pode interferir diretamente, é o ser mais forte do respectivo universo. E quando o Bills acorda, se eu não me engano, ele fala que ele tem que cuidar do Freeza, porque o Freeza tava enchendo muito o saco. Aí o Whis fala que o Freeza já tinha sido dado cabo por um Saiyajin. Então, supondo que se um Deus da Destruição leva uma luta a sério e ele luta contra um cara que tem tanta força quanto ele, vou colocar num universo que seja mais realista. Aquele palhaço que eu esqueci o nome, que é um Deus da Destruição, se ele lutasse contra o Jiren, o universo dele ia pro saco, porque basicamente o Jiren era mais forte do que ele, segundo o que ele falou. Então, tipo, se ele levasse aquela luta a sério, o universo dele ia pro saco só dele levar a luta a sério ou não? Se a luta se prolongasse, sim. Se a luta se prolongasse, fatalmente isso ia acontecer. Provavelmente o universo não ia deixar de existir como se fosse o Zeno-sama apagando ele. Mas os planetas, as galáxias, as estrelas iriam ser destruídas porque é o que acontece quando o Deus da Destruição leva a luta a sério, né? Eu entendo da seguinte forma. O que aconteceu na luta do Goku contra o Bills aconteceu num momento muito específico. A luta começou, durante um bom tempo o universo não ficou sob ameaça, não aconteceu o drama de que o universo poderia ser destruído a qualquer momento durante um bom pedaço da luta. Aí o drama começou, depois o Bills usou a habilidade de anulação de energia, o drama acabou e depois ele nunca mais foi citado. O que eu interpreto dessa cena? No mangá,
Aí eu vou só fazer uma digressão aqui, para você entender o que eu estou dizendo. No mangá, durante a saga do Moro, o Goku está treinando com o Meros e o Whis interrompe o treinamento deles para falar o seguinte, que usar o seu real poder se engajando num combate caracteriza uma luta séria e isso seria uma quebra da regra dos anjos. Mesmo que o Meros não seja um deus da destruição, seja um anjo, para mim ele está deixando bem claro o seguinte: existe uma diferença que qualquer um pode conferir entre levar a luta a sério e treinar. É o famoso jogo é jogo, treino é treino. Uhum. Quando o Bills lutou contra o Goku transformado em Super Saiyajin 3 lá no planeta do Sr. Kaiô, ele estava só vendo qual é do Goku. Né? Ele estava vendo qual é do Goku. Eu pensei, não é nada demais, não tem por que eu levar essa luta a sério. Eu vou dar um sossega-leão nesse cara e acabou. Aí depois, a luta do Goku Super Saiyajin Deus contra o Bills começa. O Bills começa, assim, com uma vantagem bem grande, mas ele claramente não está usando o poder dele para valer. Até que o Goku vai forçando o Bills a levar ele a sério. No momento em que o Bills começa a levar a luta a sério, é que as coisas começam a complicar. Ou seja, o universo reage ao Deus da Destruição porque é um Deus da Destruição. Ponto. É o efeito metafísico do fato dele ser um Deus da Destruição, trazendo para uma realidade que a gente conhece há um pouco mais de tempo. Existe, por exemplo, na mitologia grega, a deusa da natureza, dos animais, whatever. Não lembro agora qual é, acho que é Deméter o nome dela. É dito na Ilíada que toda vez que Deméter está triste, toda vez que ela chora, começa a chover muito. Por acaso chove muito porque está saindo tanta lágrima dela que essa lágrima está sendo convertida em chuva? Não, ela é uma deusa. A natureza está reagindo aos sentimentos dela. É absolutamente a mesma coisa. Se o Deus da destruição está levando a luta a sério, o universo está reagindo. É claro que o universo só vai realmente ser destruído se a luta se estender a ponto disso acontecer. Mais cedo ou mais tarde, a Terra ia ser destruída, porque embora a Terra não fosse destruída igual foi aquele planeta que se esfarelou, a gente viu o chão começar a rachar, a gente vê isso na cena. É absolutamente contraditório se a gente parte do pressuposto que as ondas são físicas. Se as ondas são físicas, era para a Terra ser destruída da mesma forma que aquele outro planeta também foi. Mas não é o caso. Você já viu essa explicação da Deméter? Para mim é uma das mais legais que tem da mitologia grega para as estações do ano. É legal pra caramba, que tem um rapto de Perséfone, que o Hades rapta Perséfone. Aí basicamente Deméter para de cuidar dos afazeres dela, a natureza começa a morrer, aí os deuses intercedem, aí metade do ano a Perséfone fica com a mãe e a outra metade fica com o Hades. Aí primavera e verão é quando ela tá junto com a mãe, aí outono e inverno é na hora que ela tá com o Hades e as coisas começam a morrer. Eu acho mó legal.